E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 23 e o Lísias continua conversando com André Luiz. A conversa mudou de repórter, de companhia. Era a dona Laura, era a mãe, agora é o filho. E estão lá passeando, né, tirando... Depois de um dia de trabalho, Lísia chega em casa e agora está com o André Luiz mostrando as belezas, algumas belezas da colônia. E ele, no programa passado, nós nos atemos ao que ele disse ao André Luiz sobre o compromisso que todos os habitantes equilibrados da colônia têm no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Nós comentamos sobre essa questão da sintonia, né, que está aqui embutido aqui no que ele está dizendo, que é a nossa sintonia espiritual, porque quando nós emitimos pensamento, nós emitimos onda, que sintonizam, que tem o poder de sintonizar com todos os tipos de inteligências que nos cercam. Como diz Paulo de Tarso, a nuvem de testemunhas que tem ao nosso redor a todo tempo. E aí ele fala que o esforço da maioria se transforma numa prece perene. Então ele está dizendo assim, quando Allan Kardec nos diz que conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que se faz em melhorar a cada dia, melhor hoje do que foi ontem, esse esforço, essa vontade vai emitir ondas saindo de nós. Nós somos feitos de átomos, as células, somos trilhões deles. E aí vão emitir ondas que vão sintonizar com inteligências do bem. Esse esforço é uma prece perene, uma prece contínua, é uma oração contínua. Então, o que é esse esforço que ele está dizendo, que nós comentamos? É a luta do homem que quer se transformar, que está com vontade de se transformar, contra o homem que nós ainda somos, o homem velho. Então essa luta interna é o que Paulo de Tarso também chama de o bom combate. Quando ele diz, já preso em Roma, já no final da encarnação, aquela oração linda que ele faz, combatiu com o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Resta para mim a coroa dos justos. Então ele estava conscientizado da luta que ele teve. Ele sempre foi honesto com ele mesmo. Sempre foi. O livro Paulo Estevam, essa obra-prima que nós temos, psicografada pelo Chico, né, é uma verdadeira obra-prima, um tesouro aquele livro, nos mostrando todas as lutas do cristianismo nascente, mostra essa luta interna desse espírito, o vaso escolhido. Jesus não escolhe alguém que já está pronto. Jesus escolhe alguém que precisa se autolapidar, como todos nós. Então é o que ele está dizendo aqui, a prece quase perene. Então foi esse o comentário que nós nos atemos no programa passado, no que Lísia estava falando para o André Luiz. E aí a gente pode continuar, né? Parágrafo 11º. Parágrafo 11º. Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Ele viu ao que parece um rádio, né? Lembrando, eu não sei se aparelho de TV. Lembrando que nós estamos falando de uma psicografia do ano de 1944. Que se passa em 38. Que se passa anos antes, em 38, 39. Então, guerra vai surgir. A guerra vai surgir. Por que nós estamos dizendo? Porque daqui a pouco eu vou falar da guerra, os rumores. A guerra então, começa em 39. Aqui é 38. Por aí. Então, provavelmente. E aí nós sabemos que tudo aquilo que vem de novidade na Terra
é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Ela vai ser mais bem feita na medida que o mensageiro, o enviado, o missionário de Jesus na Terra, ele consiga captar as informações e a bagagem dele de inteligência para, entre aspas, inventar aquilo. Então, tudo que nós vemos de tecnologia hoje já existe em mundos superiores, em mundos espirituais e mundos superiores. Em mundos superiores já está obsoleto. Já está até obsoleto, já tá obsoleto, exatamente. com certeza. Não é nós aqui que estamos falando, eu e Tereza, nós estudamos com livro, com papel, com caderno, xerox. Quem tinha condição de ter um livro, né? Quem não tinha, tirava a xerox. A enciclopédia era uma coisa que pouca gente tinha. Né? E hoje nós temos enciclopédias em um pendrive que é o tamanho de uma unha do polegar nosso. Né? Então, são tecnologias que nós há anos atrás, meu Deus, como é que isso vai possível? Mas vão surgir coisas novas, muito mais na medida que Jesus for autorizando isso, a benefício nosso da humanidade, porque o mundo de regeneração, ele vai ser um mundo regenerado completo. O mundo de regeneração, principalmente, começa no íntimo nosso. Né? Claro, nós regenerados que seremos um dia, cada um no seu esforço pessoal, mas o local onde viveremos vai ser um local melhor. Só que para isso precisam de transformações. Se você quiser melhorar a sua casa, você tem que fazer obra. E a obra, quem já morou em uma casa com obra sabe como é bom. Martelada, poeira, né? Aquela confusão. É o que está acontecendo conosco. Então, por que nós estamos dizendo isso? Porque ele disse aqui, ele está dizendo aqui, onde se aproximou de pequeno aparelho postado à sala maneira de nossos receptores radiofônicos. Você já botou isso aqui, é para nós analisarmos o que está escrito. Por isso que nós estamos dizendo. Bendito, né, o inventor da máquina de lavar. Olha que benção, né, Tereza? Então, que maravilha. Já o ferro passar do ar-condicionado. Já viu uma diferença aqui, que ele coloca pequeno, porque os rádios em 38 eram enormes. Eu lembro, na casa do meu avô, era um monstro. Rádio que tinha ABC. Sei lá, era... Não lembro o nome do rádio, mas era um monstro, era uma caixa de madeira muito grande, colocada lá em cima de um móvel. E ele já diz que lá é diferente. É pequeno, né? Já devia ser talvez o tamanho dos radinhos da década já de 80, de 70. Muitos ouvintes que estão agora nos acompanhando, eles devem saber que a Tereza está colocando dessa época do rádio, porque na minha casa tinha aquele com válvula grande, Grandes. Né? Ele já diz aqui, esse que ele viu é pequeno. Exatamente. Ele já coloca uma diferença aqui, né, para as pessoas já saber que lá era diferente, né? E principalmente para dizer para nós também que tudo é uma continuidade da vida. Né? A vida é uma só. São fatores circunstanciais que dão continuidade ao progresso. E o mundo espiritual não é aquele mundo que se imaginava de nuvem de algodão doce. Não é isso. É um mundo de trabalho. De anjinho sentado na nuvem tocando harpa. Não é isso. O mundo espiritual, ele é material de acordo com, em outra vibração, de acordo com o local, né, a esfera que ele se encontre. Mas os mundos espirituais, eles vão ser cada vez mais sutis, de acordo com os habitantes que os abrigam, que os mundos categorizados como mundos celestes, a matéria realmente ela deve ser tão sutil que ela deve se aproximar muito do fluido cósmico primitivo, aquele que sai da mão de Deus, né? Que é aquela coisa bem pura, então é diferente. A gente tem que acabar com essa ideia de que o mundo espiritual é um mundo de nuvenzinha, de anjinho, de musiquinha. Não, o mundo espiritual ele é continuação do mundo material. Aqui da Terra, o mundo espiritual, no caso a colônia, nosso lar, que é bem perto, que ainda é no umbral, que é na crosta do umbral, né, na periferia do umbral, ela guarda muitas características aqui da Terra. Só que aparelhos
com certeza, cada vez mais desenvolvidos, diferente a tecnologia, a gente vai ver aqui, diferente da usada aqui na Terra, muito mais adiantada, até mesmo o comportamento e vamos dizer assim, as habilidades das pessoas é diferente. Por quê? A gente vai ver aqui nesse parágrafo que o Lísias leu o pensamento do André Luiz. Ele leu, quer ver? Continua a ler, Vamos continuar então. Aguçou-se-me a curiosidade. Queríamos ouvir mensagens da Terra vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Ele leu o pensamento do André Luiz. O André Luiz não fez essa pergunta. Isso era interrogação íntima, na cabeça do André Luiz. Na cabeça, Agora, e o Lísias já consegue, ele não é um espírito superior, mas ele já consegue ler o pensamento. Vamos nos ater também que o André Luiz, nós vamos ver, já vimos, vamos ver agora mais ainda, ele curioso para saber mensagens da Terra, porque ele quer notícia da família. Isso ele vai dizer. Só que, mais uma vez, a gente sempre enfatiza isso, é um espírito obediente. Ele fez com que fosse merecedor daqui a pouco de visitar a família. Mas, então, é um espírito que obedeceu às regras, que é um ensinamento para nós. Lutar contra isso, para nós, é um grande prejuízo. Claro que todo mundo, quando desencarnar, vai querer... Todo mundo não. Muita gente, né, vai querer notícias da família, mas nem sempre é possível. E a gente fala, às vezes... A maioria vai querer. É claro, a gente fala aqui do fato que ocorre no livro Memórias de um Suicida, em que o personagem Jerônimo, Tereza? Silveira, sempre confundo. Não, Jerônimo da Silveira. Jerônimo. Ele insiste em vir ver a família. E os espíritos recomendam que não é hora ainda, que ele não tem condição, que ele não tem equilíbrio para isso. Mas ele insiste. A insistência é tanta que já estava lhe causando um grande desequilíbrio no hospital onde ele estava internado, no Hospital Correcional Maria de Nazaré. Eles avaliaram o caso dele e viram que no caso dele, então para ele, porque eles avaliam a questão numa abrangência maior, eles têm uma visão macro da situação. E aí eles avaliaram e permitiram que ele viesse ver a família. Quando ele veio ver a família, ele viu o que o suicídio dele ocasionou à família, porque o suicídio não prejudica só ele, prejudica a todos em volta. E aí ele vê o que ele ocasionou, pronto, ele volta totalmente desequilibrado, vai reencarnar numa situação muito precária. Então é melhor o que? Obedecer, que é o que o André Luiz está fazendo, porque ele quer mensagem da Terra. Aí o Lísias, vendo o pensamento dele, como a Tereza vê, ele fala assim, olha, não ouviremos vozes do planeta. Porque ele estava pensando... A Zélia não vai falar com você, né? Nem coitado. Você vai ver ninguém de lá. Coitado. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Quando lá em cima ele disse que é responsabilidade dos habitantes equilibrados da colônia não emitir pensamento contrário ao bem, é porque esse equilíbrio depende do ambiente que nós estamos. Porque se essa conexão com a Terra, esse contato fosse direto, o desequilíbrio ia ser grande, ia ser muito complicado. Não é? Então há um certo isolamento. Tudo na Terra, tudo no universo é fluido cósmico universal. Mas ele vai se modificando, mas é matéria. Agora, a matéria de nosso lar é uma, a nossa é outra. Então, aquele aparelho que parece um rádio, né, que ele não diz que é um rádio, mas parece um rádio, ele não pode captar as vibrações grosseiras da Terra, porque os pensamentos aqui nossos, que são matéria, eles são diferentes de nosso lar e de outros mundos da espiritualidade. Mas a gente não pode se esquecer que continua sendo matéria em outro nível vibracional. A diferença é só essa, não é? Então, aí ele vai continuar, né? Aí o André Luiz vai insistir.
Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Quer dizer, vocês aqui não têm condição? Era possível? Porque ele quer notícia da casa dele. Ele não, claro ele está meio que inconformado. Inconformado. Por que ele não... Né, mas ele está sendo educado. Até aqui, ele realmente está... Ele está. E ele vai receber explicação e vai entender, né? Vai entender assim, né? Vamos ver. Não tem aquela criança que você fala, olha, não pode isso por causa daquilo, mas eu quero. Mas meu filho não pode, mas eu quero. Na 10ª vez que você faz, não, mas não pode, acabou. Encerrou o assunto. A criança. Agora, tem criança, como eu era, tem criança que você fala 2 vezes, então tá bom, entendeu, tá tudo certo. Que é a minoria, né? Mas, então, é assim que ele está agindo. Por isso que um amigo nosso lá do centro, que é também um amigo da rádio, Paulo Renato, que fala aqui na rádio, em alguns programas, né? No estudo do Livro dos Médiuns, ele fala também, às vezes, no programa Analisando os Fatos, né? Ele uma vez falou isso para mim, eu nunca mais me esqueci, que existem 2 tipos de espíritos na Terra, a grosso modo falando. Os dóceis à vontade de Deus e os rebeldes. Só que a gente sabe que a maioria somos nós, os rebeldes à vontade divina. Então a gente está sempre reclamando, a gente está sempre se queixando, a gente está sempre inconformado, muitas das vezes, com as situações que se nos apresentam. Esquecendo que a maioria delas... A maioria das nossas aflições, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, são causas da presente existência. São poucas realmente os problemas que a gente traz de outras vidas na realidade, né? A não ser as expiações, que realmente as pessoas já nascem, não é, limitadas, com dificuldades inúmeras, que a gente sabe. Mas a maioria das outras pessoas que não estão enquadradas em expiações severas, elas na própria existência começam a multiplicar as suas aflições com o próprio comportamento. Então ele tem razão no que diz. 2 tipos de espíritos, a grosso modo, encarnados na Terra. Os dóceis à vontade de Deus e os rebeldes. O André Luiz, ele tem essa característica, quando chegou ao mundo espiritual, de ser mais dócil à vontade de Deus, que quer dizer o quê? Que são as regras que existem na colônia. Então, até aqui, realmente, ele está querendo entender por que não pode, por que não pode ter notícia da Terra, por que esse rádio, esse aparelho radiofônico, ele não pode transmitir notícias da Terra. E aí o Lísias, né, vai dar a explicação, né, Marco? Aí ele continua assim. Agora estamos no parágrafo 14. Ele vai explicar, sem dúvida, que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios, né? Então, claro, todo ministério tem notícia da Terra. Mas aí vem a explicação por que não. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. É que ele vai falar da questão do ambiente, emissão de pensamento. O que eu entendi aqui, que o problema de nossa atualidade é essencial, que você, no nosso lar ou em qualquer colônia, né, ainda de transição que você esteja, você tem que estar preocupado com o seu refazimento, com os problemas que você tem que resolver onde você está localizado. Porque, ainda mais, nosso lar é uma colônia de transição. Todo mundo que habita lá chegou da Terra com problemas. Porque aqui na Terra está todo mundo, no caso, né? Aqui na Terra está todo mundo meio enrolado, então a gente chega lá com muitos problemas, mas problemas pessoais que a gente precisa melhorar. Então, como o Lísia está colocando, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. Quer dizer, nos ministérios tem esse aparelho que tem notícia da Terra, mas nas casas, que é no caso a casa em que o André Luiz está morando, né, da Dona Laura e outras, não tem essa permissão, porque lá todo mundo tem que estar focado no próprio equilíbrio, porque ninguém está tão bem assim.
Lá não é uma colônia já regenerada, é uma colônia da Terra, bem ainda de transição, que todo mundo, né, como a gente já viu aqui, todo mundo que habita nosso lar está se preparando para voltar, para fazer lições que foram mal feitas, não é? Para resgatar alguns débitos mais sérios. Então, o Lísias diz, no ministério, todos os ministros, com certeza são 12 em cada ministério, são 6 ministérios, são 72 ministros. Nos ministérios, os ministros têm acesso a notícias da terra, mas nas casas, como ele diz, no ambiente doméstico, nas casas, nos lares, não tem, porque cada um na sua residência tem que estar preocupado com os problemas que estão ocorrendo. Lembra que a dona Laura estava com dificuldade lá de ajudar a Heloísa, a neta, porque estava triste, porque achou que contaminou a mãe, estava chateada porque o noivo já ia casar, não estava pensando nela, ela estava preocupada. Então a dona Laura tem trabalho a fazer. Ela tem trabalho nas câmeras de retificação, como Lísias. Então, eles têm problemas a resolver pessoais. E isso, se ficar nesse intercâmbio de notícia com a Terra, a coisa não vai dar muito certo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. No ambiente doméstico, o problema da nossa atualidade é essencial. A dona Laura não pode ficar preocupada com o que está acontecendo na Terra. Ela tem que resolver o problema da Heloísa, o problema da Tereza, que é a filha dela, né, minha xará, que está voltando para morar em nosso lar. Ela tem toda um trabalho a fazer. O Lísias, né, ele é visitador dos doentes, então eles têm que focar no aprendizado que eles estão fazendo, não é? E aí ele continua, né, Marco, a resposta. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Então, a mudança de hábitos, que é muito... novamente voltando àquela situação da luta do homem velho com o homem novo, né? Do homem novo. Então, mudança de hábito. O que ele está dizendo para o André Luiz? Que, olha, aqui o essencial para nós agora é a programação do serviço necessário. Nós precisamos do trabalho. O trabalho é a necessidade. Mas se você não fez o trabalho aqui, vai ter que fazer uma hora, mas vai ficar difícil, porque a vida é uma continuidade. Não é transformação de nada, é continuidade. Nós apenas vamos ficar invisíveis. Os nossos gostos, as nossas tendências vão ser as mesmas. Então, as notas da espiritualidade superior. Então, o que é isso? O contato com o ensinamento do Evangelho de Jesus, com o ensinamento através, para nós espíritas, através das mensagens dos espíritos superiores. Está aí Francisco Cândido Xavier literalmente deu a vida para que nós tivéssemos esses livros. Allan Kardec também deu a sua vida para que nós tivéssemos a doutrina. Só aí, somando os dois, são mais de 700 obras. Então é muito material, sem falar das obras de Divaldo, de Raul Teixeira, de Dona Ivone, do Amaral Pereira. Então essas notas de espiritualidade superior que nós temos, né? E os ensinamentos elevados que elas contêm. Então é isso que para nós, dos outros, muito acima, são cogitações muito acima de qualquer outra, que deveria ser para nós também. Então toda oportunidade que nós tivermos, o que ele está dizendo? Para nós aqui a mensagem, enquanto ainda encarnados, não sabemos até que horas, até quando, devemos aproveitar também, em qualquer momento, para ter o contato com essas notas, com esses ensinamentos, notas de espiritualidade superior e os ensinamentos que elas trazem, né? E o tempo aqui corre, ele trabalha realmente. O tempo aqui não para na rádio. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. E fiquem com Deus.
Muita paz a todos. Lembrem-se que a paz, ela precisa ser cultivada. Deus abençoe vossos lares, vossos corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.